Quem é Alan Renan Godin? Salam aleikum, cigano. Sou eu, Alan Renan Godin, cigano para todos. Tô diante de algo aí novo, né, cigano? Isso é novo. Mas já estou me preparando há muito tempo para esse momento. Eu sou cigano, nascido no norte da Índia, na cidade de Punjab, muito distante daqui. Eu sei que vocês estão curiosos para saber um pouco da minha história. Eu estou disposto a falar um pouco o que me é permitido. Se você quiser fazer alguma pergunta, cigano. Pode, por favor, nos contar o que lhe é permitido da sua história? Bom, eu sou esse cigano, para quem todos sabem, o povo cigano é nômade, mas a origem desse povo é norte e nordeste desse lugar que eu falei para vocês, né? Da Índia. Sou indiano de nascimento e sou indiano de pai e mãe ciganos. Tive uma infância como qualquer cigano teve, livre. Não existe fronteira para nós ciganos, para nenhum cigano, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado. Para nós, somos o povo da liberdade, somos o povo da alegria, mas também somos o povo que passamos por muito sofrimento, muitas dores, mas trazendo na alma cigana a liberdade sempre. Já fomos escravos? Já fomos escravos. Já fomos escravizados. Muitos de nós. Eu não. Mas meu povo já foi escravo. Lá, falava a língua romani. Não é a língua dos gajos. Mas eu aprendi. Já me questionaram, sim. Como que você nasceu no norte da Índia e você fala essa língua desse povo daqui? E eu respondo. Você não me perguntou, mas eu respondo. Eu tive encarnação nesse país. Eu já tive alguma encarnação nesse país. Por quê? Porque o meu clã não é todo só ciganos. Nós sabíamos disso, né? Eu digo para vocês, quando do meu desencarne, aos 38 anos de idade, eu falei muito revoltado. Ninguém aceita a morte. Essa historinha de dizer que aceito, não, ninguém aceita. É só aqueles que estão bem iluminados. Eu não era nada iluminado. Eu era da farra. Eu era da mulherada. E daí, né? Eu desencarnei, assassinado pelo amor da minha vida. Continua sendo o amor da minha vida. Mas, às vezes nós trazemos isso na brincadeira, na alegria, né? Porque isso passou. Então eu vivi muito e muito tempo em zonas perigosas, em zonas de sofrimento, em zonas de revolta. Eu estou trazendo isso aí que vocês estão fazendo para me entenderem um pouco da minha história. Na Terra eu fui o que eu fui. Tive muito ouro? Teve. Tinha fartura? Tinha. Vocês sabem que o povo cigano, em questão de ouro, sempre tem. Mas não estou aqui para me vangloriar nem para falar disso. Eu vaguei muito e muito tempo, até eu ser recolhido. E ter sido preparado com parte do clã que eu reuni depois, que foram um por um, na espiritualidade. Cigano Ramon, cigano Igor, Iago, tem outros. Rosália e Rosita. Rosália, no plano espiritual, é minha companheira,
Ela era e sempre foi importante para minha vida. Mas você sabe que cigano macho, né, quer mostrar poder, macheza. E mais uma, que poucos sabem, eu tive um filho, que não era filho nem de Rosália nem de Rosita. E eu desencarnei devido a um triângulo amoroso. E a minha Rosita não aceitou, né? Ela era egoísta. Ah, ela queria eu só pra ela. Como eu era do mundo, né? Eu não aceitava. Mas hoje eu entendo, né, que os ciganos e ciganas devem ter um só companheiro. Isso é uma lei. E que não é muito usado em outros países. Eu sei disso, porque eu vivi isso. Então, dentro disso que eu vaguei muito, eu já não aguentava mais sofrer. Eu andava com o sangue escorrendo, porque para mim, eu não tinha morrido. Com muito ódio no coração. Até chegar o momento da dor e do sofrimento, eu pedi para lá, né? Que me ajudasse. Eu não aguentava mais sofrer. Eu fui levado para um local que eles chamam de Colônia da Recuperação. Eu fui para lá, eu fiquei um tempo lá. E lá eu recebi uma proposta, mas depois de muito tempo. Primeiro eu fui aprender disciplina, que era coisa que eu não tinha. Aprendi em parte a disciplina. E o propósito para a evolução, se eu queria evoluir. Se eu quisesse evoluir, eles traziam os outros. Estavam. Rosita e Rosália já estavam também nas zonas umbralinhas. Porque Rosita, além de me tirar a vida, ela tirou da irmã dela e tirou a dela depois. Então, é dor e sofrimento. Mas, numa era um pouco distante, sem compreensão, né, aconteceu essa tragédia. Não é boas lembranças. Mas eu tive que sofrer bastante para aprender. E passou-se. Muito tempo. A cigana me fez uma pergunta. Sim. Como Repete. o seu espírito evoluiu? Ele evoluiu pela dor. Ele evoluiu pelo sofrimento. Ele está evoluindo. Eu estou em evolução. E foi lenta. Muito lenta. Porque mesmo eu tendo sido recolhido, eu ainda não aceitava que na idade de 38 anos eu tinha perdido minha vida. Que Rosália, aos 17, tinha perdido a vida. Rosita, com 21 anos, tinha tirado a vida. E eu era o causador dessa tragédia. Então, eu tinha uma tripla culpa. A culpa do meu desencarne e a culpa do desencarne de mais 2 seres. Contando que eu traí. Porque Rosália era prometida de Ramon. E eu tomei. Ela fugiu. Porque ela não gostava dele. E eram primos de sangue. E você sabe que clãs ciganos, eles fazem essas uniões. Existe, vai existir sempre. Né? Perpetuação da origem. E nós já éramos meio desgovernados, né? Não aceitamos imposição. Eu fui evoluindo aos poucos. Muito poucos. Hoje eu posso me considerar um pouco mais evoluído. Entende? Mas parte da minha história é essa. Qual o propósito de um espírito evoluído? O propósito de um espírito evoluído é cada vez mais evoluir mais. Até chegar a um grau de não precisar passar mais pela reencarnação. Esse é o propósito de um espírito para evoluir.
propósito é ir evoluindo, e não ter que repetir mais os ciclos de dor e sofrimento aqui na Terra. Esse é o propósito do espírito, evoluir ou evoluindo, que é o meu caso. Ainda gosto de um bom vinho, de vez em quando uso um cigarro. Tinha esse vício em vida. Hoje eu já não tenho mais no plano espiritual, mas uso às vezes quando é necessário. Mas até eu estar, alguns anos atrás, eu tomava uma assim, numa noite. Eu não tinha disciplina cigana. Antes dessa cigana aceitar a missão comigo. Mas antes disso, sim, eu tinha uma missão com uma outra cigana. E foi um propósito reencarnatório dela, que ela não cumpriu. Eu levei cigana. Muito tempo. Muito e muito tempo. Tentando convencê-la a aceitar a missão junto com essa cigana. Em todas as tentativas, vamos dizer assim, eu fracassei, porque ela não me dava ouvidos. Determinado a resgatar ela das trevas, mas ela não aceitava. E como eu entendi que não podemos infringir o livre-arbítrio de ninguém, todas as tentativas foram fracassadas com essa cigana. Que eu amo, mesmo elas estarem no plano hoje. As tentativas todas, de todas as formas, falando, orientando, incorporando nessa cigana, trazendo o recado para ela, ela não acreditou em mim. Deixando mensagens escritas, ela não acreditava em mim. Incorporando nela, trabalhando com ela, dando oportunidades para ela, em todas elas, ela recuou, ela fugiu. Era o compromisso dela de resgatar as dívidas dela através da caridade cigana. Mas ela não queria. Ela queria as noites de prazer, as noites de diversão, as noites de alegria, que em todas as vezes eu tentei tirar. E lugares que ela frequentava que eu não podia chegar. E ela tinha também um compromisso com a Quimbanda, que ela era desse lugar. E os outros cobravam dela, mas ela não assumia nem com eles. Porque, depois vamos falar desse tempo bendito, maravilhoso, era esse o compromisso das duas. As duas entrelaçadas por laços do tempo comigo. Era para dar seguimento até o fim dos dias dela. Se a cigana tivesse aceitado, ela estaria hoje entre nós aqui, entre os encarnados. Mas ela, infelizmente, não aceitou a missão. Ela aceitava a missão. Aceitava. Sabe como? Baseado no ouro. Se tivesse ouro, ela aceitava. Se não tivesse, ela não aceitava. E o meu propósito, era evoluir. E como foi para mim esclarecido no plano espiritual, a minha evolução só aconteceria se eu me despojasse de todo e qualquer ouro. Não só para mim, que eu não precisava mais, porque era o espírito, mas eu não tinha que dar facilidades de usar do meu espírito, um médio usar do meu espírito para ganhar ouro. Eu não aceitava, porque eu entendi que só se evolui, só se cresce quando a caridade é genuína, quando a caridade é por amor. E por muitos anos eu permaneci com ela. Por muitos anos. Auxiliando que ela usasse o carteado, porque o carteado, até essa cigana deu permissão, que é o tempo dela bem. E ela não precisa incorporar a mim, nem Rosário, nem Rosita, para fazer o carteado. Então, essa era a permissão com a cigana, era a permissão com essas ciganas. O carteado podia ser cobrado ouro, porque é um tempo, né?
que alguém bate na tenda. Então, quem bate na porta da tenda, o tempo do médium não tem que ser desperdiçado. Mas num compromisso espiritual com essa envergadura de ter algo levantado para aquele propósito, jamais poderia um médium querer usar de ouro em cima do sofrimento do ser humano. Esse era o meu entendimento e era o que eu passava. Eu ajudo no ouro, mas não vão usar de mim para ganhar ouro. Não vão usar do sofrimento de ninguém, que às vezes não tem de onde tirar, para ganhar ouro. O meu propósito de evolução foi feito assim para mim. Eu precisava evoluir. Foi quando, pelos laços do tempo, eu cheguei até essa cigana. E durante 3 anos eu fui pedindo oportunidade e tentando manter a outra cigana junto. Muitas e muitas vezes eu fui para a tenda dessa cigana, levando a outra minha médium, incorporando nela uma hora como essa e varando uma guigada para tirar ela de perigos, para doutrinar muitos espíritos que eu obsidiava. Mas era em vão, quando o médium não quer evoluir, quando ele é arrogante e prepotente e acha que a verdade é só dele, Senhor. Nós não podemos interferir. Nós temos que respeitar a liberdade dele. Mas ele vai arcar as consequências dos atos que está praticando. E foi essa a minha jornada com a minha cigana querida. E inúmeras vezes eu avisei que o sangue dela seria derramado. Mas ela não acreditava, porque ela dizia que eu ia proteger. Só que nós temos o Messias. Messias que nos coordena a todo e a tudo no universo. E temos ordens superiores quando é para nos afastar. Quando o médium não quer cumprir a sua missão, nós temos... Sabiam disso? Quando o médium persiste no erro, nós vamos até uma altura tentando. E daí nós somos obrigados, por ordem superior, se afastar. E aí o que acontece com esse médium? Só vai se aproximar dele aquele que tiver uma afinidade com ele. E eu já tinha subido um pouco. E eu precisava. E aconteceu a tragédia. Fiz de tudo para evitar. Fiz que o cigano do sangue dela desmaiasse na noite que ela foi fazer. Entrar no roda de borracha para ir para longe, terra do longe. Cheguei até essa cigana pedir ajuda, para que ajudasse. Que lá não iria fugir mais do lugar. Que ela esperasse um tempo até eu afastar o perigo que estava lá, que era o algoz dela. Ela não viu. Tudo isso eu fiz. Essa é a minha história de um desencarnado lutando pelo encarnado e que não obedeceu, que não deu ouvido. E assim não é só eu que faço isso. Muitos espíritos fazem isso, porque quando isso acontece, nós somos espíritos, mas nós temos sentimento. Não muda esse dano. A minha dor foi muito grande. O meu sentimento de fracasso foi maior ainda. Derramei lágrimas, cigana. Porque se dizerem para vocês que um espírito não chora, chora. Ele tem sentimento, porque ele carrega isso aqui no corpo. Nada é sem um espírito. E eu chorei, porque sabia o que ela ia viver, sabia o que ela ia sofrer, sabia os gritos de tormento, porque eu deixei uma mensagem dito para ela. Que depois que isso acontecesse, através da mediunidade dessa cigana, eu deixei a mensagem. Porque ela estava prestes a se jogar ao abismo, que ela se afastasse. Porque depois não ia adiantar ela gritar e chorar e chamar por nós, porque nós não ia poder fazer nada. Porque existia uma barreira daí entre ela e o povo cigano. Ela não viu, ela se encaminhou para a morte. Então, isso é parte da minha história. Você me perguntou, ou você está para me perguntar como você preparei essa noite? Isso mesmo.
Eu cheguei uma noite na tenda dessa cigana, levando a outra minha médium, incorporei na minha médium e disse para ela que eu ia preparar um médium para trabalhar comigo. Saí da incorporação daquela cigana e incorporei nessa cigana. Para provar para ela, porque na visão dela, eu não trabalharia com ninguém mais. Então eu não ia deixar acontecer nada. Eu provei para ela que eu podia usar qualquer médium que eu quisesse. Foi a primeira vez que eu incorporei nessa cigana. Mas essa cigana, até o dia que eu voltei, ela não sabia que era o médium que eu tinha preparado. Ela não sabia que era ela. Ela nunca soube. Eu precisei, cigana, afastar do tempo 1 ano, porque eu precisava me preparar no plano espiritual, me desvincular do vício, porque eu bebia demais. Como eu disse, eu chegava na terra e um garrafão de vinho era pouco. Eu bebia muito. Nunca deixei a médium bêbada. Como vocês observaram que eu nunca deixei essa médium bêbada. Logo que eu tive que reduzir isso, porque não era o certo. É o organismo também do médium. Eu bebia mais com a outra médium porque ela bebia muito. Então, eu fui para o plano. Eu tive que estudar. Faraó. Ele me ensinou as letrinhas. Porque até então, a minha língua era uma. O meu conhecimento da língua aqui era boa. Mas em questão de evolução era nula. Entende? A evolução era nula. Eu era da farra, eu era da festa, eu era da barganha. No bom sentido. Né? Mas nunca aceitei o trabalho de caridade baseado no outro. Baseado nisso eu sempre falei. Eu não aceito. Porque eu fui orientado que eu preciso evoluir e eu quero evoluir. E eu, durante todo esse tempo, eu chegava na cigana e pedia. E ela recusava. E eu insistia. E ela recusava. Você sabe como é cigano, né? Cigano é bom no beque, né? Na troca. E eu fui insistindo com essa cigana. E ela dizia que ela não sabia como fazer. E eu dizia que ela sabia. Aí nós ficávamos naquela. E eu vinha todas as semanas insistindo. Durante um longo tempo. Até que eu comecei a trazer o povo para dentro dessa cigana. Através daquele cigano grandão que estava aqui. Tudo tem propósito. Porque a cigana não aceitava. Ela tinha medo. O medo é normal na mediunidade. De pensar o que ia fazer com tanto povo. E a tenda dela encheu de povo. Aí eu comecei a vir trabalhar. A esse ponto ainda a minha cigana não tinha desencarnado, de vez em quando ela vinha. Quando a cigana passou para o plano, eu precisava equilibrar as duas energias. A minha com a da cigana. Que eu já vinha há algum tempo preparando, mas num grau, vamos dizer assim, de compatibilidade, ela estava um pouquinho mais na energia do que eu. Eu pedi esse tempo para o meu superior. Nós temos um superior. Ele se veio e te prepara para te dar cumprimento lá na terra. Aquilo que tu tanto pediu. Porque eu pedia que eu queria isso. Porque eu, cigana, um espírito, ele vai em qualquer lugar. Mas nem sempre ele é aceito. Nem sempre ele é aceito, cigana. Eu ia usar meia aleluia. Aí eu era o demônio. Porque eles dizem que qualquer entidade que chega é o Espírito Santo. O Espírito Santo é qualquer espírito que chega para fazer a caridade. Mas como me vinham assim, meio dessa forma que eu sou, eu era o demônio. Mas eu ia lá para pegar aqueles que eles chamavam de demônio, os pescoços, e levar de arrasto. Porque tem uns que tem levar de arrasto. Tem uns que não tem conversinha mansa com eles. Como muito eu brinquei, cigana e briga até hoje.
Se eu venho no meu cavalo branco, é paz. Se eu venho no preto, pode ter certeza que é guerra. Então, quando me vem, já sabe. Ia lá nos Kardec, eu era o obsessor. Então, aonde eu ia, eu não era aceito. E foi aonde eu tive a oportunidade, né? E foi por merecimento me dada a oportunidade de abrir um templo. Mas eu precisava achar, né, quem aceitasse esse trabalho. Já tinha essa cigana, mas ela não queria aceitar e eu não podia infringir o livre-arbítrio dela. Então, muitas e muitas noites, ela nem sabe, ela foi levada até o plano. Fazia o ronco dela lá, ela era levada pelos mentores dela para conversar comigo. Eu vinha na incorporação, falava com ela, mas eu nunca falei que ela foi levada. Até ela aceitar. E hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho dessa cigana, que ela está dando cumprimento à missão, que ela se comprometeu. Essa é uma parte da minha história com esta cigana. Ela nunca, nem nos sonhos dela, ela imaginou que eu iria trabalhar com ela. E ela ficava dentro da terreira, olhando para todos os médios, pensando com ela mesma, quem será que o Alan escolheu? Quem será que o Alan escolheu? Ela olhava para todo o macharedo e tinha para saber qual era que eu teria escolhido para trabalhar. E a surpresa foi de todos. Quando eu cheguei, um ano depois, nesse meio tempo, ficou o alemão no meu lugar. O alemão ficou me substituindo. A senhora sabe quem é o alemão, né? Ele é mais duro do que eu. Alguma mais pergunta, Cida? Qual o propósito que ainda tem a ser realizado com Muito, essa médium, Rosângela? muito, Cida. Propósito até ela desencarnar é evolução dela, daqueles que são trazidos para este local, para esse templo, com muita dificuldade e resistência, como a senhora mesmo pode ver. Está sendo aceita a Umbanda aqui porque não querem aceitar. O povo cigano é o povo livre. Mas a Umbanda é a morada deles também. Né? A Umbanda aceita. Como o que você chama de espiritualismo, aceita. Porque o espiritualismo, ele aceita todos. Ele abraça todos. Ele é universalista. Ele não tem crenças. Ele não tem dogma. E a Umbanda daqui não tem dogma. O dogma dela é liberdade, evolução, amor, compaixão, perdão. Sempre a liberdade. Porque os povos, eles continuam hoje sendo escravizados ainda assim. Eles precisam evoluir na mente. A mente. O povo continua escravo e não percebem que eles estão escravos. O povo, muitos ainda estão dormindo. Sabia, Zigão? Eles estão dormindo. Eles não acordaram para a realidade. E o propósito desse templo é expandir a consciência daqueles que querem. Daqueles que querem. Porque aquele que não quer, nada será feito. Porque não quer. Eu fico observando muitos comentários. Eu estou lhe dando um copo de da dádiva, assim. Estou lhe dando, mas a senhora não quer tomar. Aproveita e já toma todas. Estou lhe oferecendo uma dádiva maravilhosa, que vai matar a sua sede. Pode passar por esse caminho. Estou lhe estendendo, mas a senhora não quer. Entendeu o que eu estou dizendo? Vibração. Né? Então é isso que eu trago. E é esse o propósito desse tempo. E é por isso que a cigana foi orientada. Nunca, uma das
exigências minha, mesmo antes desse tempo ser aberto. Médium que não estuda não é aceito aqui. Médium que não se compromete, nós demos um tempo. Mas eu tiro. Se eu vejo que ele não quer evoluir, tem uma oportunidade. Vamos dando algumas oportunidades, é lógico. Porque tem um tempo do amadurecimento espiritual. Mas quando vimos que não tem. E assim é médium que vem para causar distúrbio, problema, arrogância, inveja, atrito. Como você diz a minha Rosita Foroca. Ela fala assim. Eu disse uma vez para essa cigana, uma maçã podre estraga todo um cesto. Eu prefiro tirar aquela maçã podre, para não contaminar as outras. E ao longo desses anos aqui, teve dezenas de médios. E eu orientei essa cigana. Não negue uma oportunidade. É você quem comanda isso aqui. Não negue uma oportunidade. Aceite, para te não ser taxada de querer ser arrogante e de se sentir, achar que você é melhor. Aceite. O resto deixa comigo e o meu clã, comigo e o meu povo. É assim que funciona aqui. E não pense que aqueles que estão aqui e os que vão permanecer não são selecionados e escolhidos, porque são. Ai, há atrito. A sombra ataca 24 horas no dia. Tem que ter discernimento, entendimento. Tem que ter mente e se desafiar. Porque eles tentam de todas as formas derrotar, destruir, intrigar. As forças obscuras, eles agem. Ainda mais em locais que estão buscando evolução. Então, Silão, tem mais alguma curiosidade sobre mim? O que o cigano Alan pode dizer para quem não acredita na espiritualidade ou que existem espíritos? Eu te digo que eu tenho pouco a dizer. Quando chegar do lado de lá, vai saber. Não quer acreditar aqui, mesmo vendo, ouvindo. O Messias esteve aqui e fez todos os milagres que fez e como que ele foi tratado. Qual foi a credibilidade que deram para ele? O que eu tenho a dizer para esse ser, que ele aceitando ou não, querendo ou não, ele é um espírito. E ele é eterno. E ele apenas temporariamente está habitando um corpo perecível, podre, como qualquer um. Quando ele passar do outro lado da vida, ele vai conhecer uma realidade e ela vai ser amarga. Ela vai ser dolorida. Daí ele vai acreditar. E ele vai dizer, porque não acreditei. Sabe a parábola do Lázaro e do rico? Vai ser assim. E eu vou, mais uma coisa que eu sei que a senhora vai me perguntar. Por que eu escolhi médium mulher? Sim. Já só problema na médium mulher, imagina no médium macho. Cigano aqui já tem problema. Mesmo me recebendo. Mesmo sendo bem feminina, como você vê que ela é. Sim. Embora a energia dela seja de macho. Teve muitas encarnações masculinas. Não, eu trabalho com médio macho. Em 2 lugares. São Pedro do Sul e na Alemanha. Mas aqui na nossa terra não dá certo. Dá problemas. E para quem não pode chegar até o seu templo aqui, essa é a forma que nós encontramos de levar
a sua mensagem. Pode se conectar. E para mim não tem fronteiras impossíveis. Através disso que vocês fazem, estão fazendo. Pode vir e me conhecer. E através de muitas coisas que será feita no futuro, eu posso atuar em qualquer lugar do mundo. O Espírito atua em qualquer lugar do mundo. É se vincular. É acompanhar isso que vocês estão fazendo, porque terá muito mais, isso é apenas o início. Não será só eu a vir a fazer isso aqui. Caveira já está aguardando a vez dele. Adílio. A Rosália. Enfim, vai ter muito. Não existe fronteira para nós. Não existe fronteira para o Espírito. Poderão se conectar nisso aí e receberem a dádiva onde estiverem. Né? Ou me chamarem. Mas uma coisa, como eu disse, meu clã não é formado só por ciganos que falam a língua romani. Eu tenho povo gajo no meu clã. Sabe o que é um gajo? É que nem vocês. Não são ciganos. Eu tenho. Uma das minhas que estão no clã, ela desencarnou há umas décadas atrás, num acidente automobilístico. Antes eu dizia que era roda de borracha. Quando vocês ouvirem falar por mim, cavalo de ferro e roda de borracha, é essas coisas que vocês têm aí. Né? Cigano aqui tem um cavalo de ferro lá, na tenda dela. Também tem roda de borracha, vocês têm roda de borracha. No início do meu tempo já começaram a ter, a produzir, ou ainda era vivo. Mas eu não tive oportunidade de aprender isso. Os ciganos não tinham isso. Eram as carruagens mesmo de cavalo. Eu gostava e gosto de cavalo. Eu incorporar na cigana e botar ele no cavalo. Eu pego ele. Eu monto. Gosto de cavalo. O espírito leva consigo, leva seus gostos. Então eu tenho no meu clã, conforme o desencarne, os resgates, o espírito, ele tem a escolha, sabia? Vocês sabiam? Que quando o espírito tem merecimento, ele pode escolher onde ele quer ficar? Sabiam desse aprendizado? E alguns são resgatados por algumas situações e optam em ficar lá, naquele local, naquela colônia, depende da sua profissão, depende da sua missão. Eles são direcionados aos locais que melhor se adaptam à evolução de cada um. Entende? É assim que funciona. Então, quando o povo entender que tudo existe um porquê, quanto mais ele fizer de melhor na vida, mais rápido ele evolui. Quanto mais ele se dedicar em fazer a caridade, mais rápido ele evolui. Entende? É por isso que o propósito desse templo é evolução. Nada que ocorre aqui é aleatório. Este templo, aqui nessa região, é um dos únicos que trabalha com doutrinação e, vamos dizer assim, prisões de quimbas, de alguns magos negros, de chefe de falange das trevas. Vamos dizer assim. Tem povo que não sabe. E talvez eu falando isso vai ainda sofrer mais ataques. Mas eu, Alan Raymond Godin,
Não tenho medo, nunca tive medo de nada. Junto com os meus companheiros, não só meu clã, porque aqui tem uma falange muito grande de Exu e Pombagira. Não existe barreira. Muitos já tentaram destruir isso aqui. Muitos tentam. Escolhi uma filha de Ansan, que é pura rentaria. Tem povo que se engana com isso. Quiseram que muitos machos fossem fortes que nessa cidade. Talvez um dia ela venha contar para vocês os dores e as lutas que ela enfrentou. E os machos que ela derrubou. Quiseram se achar que era mais. Eu digo para vocês, nós escolhemos os nossos médios. Vimos todo o passado, as guerras. A cigana não sabe uma terça parte da reencarnação dela. Praticamente nada. E todas elas, guerra. A reencarnação num corpo masculino da cigana foi um guerreiro. Viking, um deles. Cigano foi também. Foi cigana também. E eras passadas, épocas bárbaras. É por isso que ela traz esse caráter. Mesmo na idade que ela está. E é por isso que eu escolhi ela. Depois que eu sabia que a minha cigana, que também tinha uma personalidade forte, mas padeceu pela teimosia. Porque tem povo, quando vai evoluindo, tem que aprender a ter um pouco mais de flexibilidade. Quando não tem, padece. Quando está enxergando que está entrando para dentro do buraco. Mas o orgulho não deixa. Aí tem que se dobrar para aprender a humildade. Tem mais alguma pergunta, Cigana? Mais duas perguntas. Na verdade, dois comentários. Não vamos chamar de perguntas. Gostaria, através desse projeto, desse trabalho que está sendo feito através da sua médium, que recado você gostaria de deixar para ela e para quem vai ter a possibilidade de lhe conhecer e lhe acompanhar agora? Que recado você deixaria assim registrado para essa sua médium? O recado para a médium, ela tem um pouco mais de percepção e não seja tão boazinha como ela sente. Que ela tenha mais, que ela volte a ser aquela cigana de antes. Que ela aprenda novamente a se posicionar. Se posicionar. É assim e eu quero assim. Dentro do trabalho. Tá? Dentro do trabalho da casa. Sim. E para ela, médium, e nesse trabalho, nesse projeto novo. Nesse projeto que novo. Mensagem, que boas-vindas, que... Não sou muito bom com isso, Cigana. Mas eu acredito muito no futuro, na evolução. E quem quer evoluir sabe o caminho. E aqui, com isso que a senhora está fazendo, está trazendo um novo caminho, uma nova oportunidade. Porque tem centenas nesta terra, principalmente nesta terra aqui, porque essa terra foi escolhida, né, como pátria do Evangelho. E aqui estão os melhores dos melhores, né, melhores escolhidos pelo Messias para trazer a boa nova, para trazer a mensagem da paz, para trazer a mensagem do amor. Embora as potestades dos infernos estão tentando dominar este país, porque eles sabem que aqui é o único lugar do mundo onde eles podem ser derrotados.
encontros com outras egrégoras espirituais. Mas as forças das trevas estão lutando com todas as armas que eles têm para derrotar os da luz. É uma batalha imensa do arcanjo Miguel, de todos os arcanjos aí, dando sustentáculo para que esse país não caia. Então a mensagem é para que o povo desta terra acorde, evolui, busque o conhecimento, porque sem o conhecimento, se manter na ignorância é destruição. E muitos não querem fazer esforço, porque é muito fácil viver na ociosidade geral. E eu falo a pior ociosidade, que é esse aqui. É a ociosidade da mente, de não querer. É mais cômodo depender dos outros, é mais cômodo viver sempre tendo alguém para se apoiar, para se tornarem dependentes. Esse povo desta terra se torna dependente de alguns que estão trazendo eles pelo domínio da necessidade. Quanto mais a mente empobrecida, eu não falo desse material, que já estão totalmente dependentes desse material, mas quanto mais dependente da mente, maior é o domínio desses seres. Tem muitos demônios encarnados aqui, nesta terra. É a provação, é o karma desta terra, por coisas contraídas. Nas primeiras eras do descobrimento as atrocidades que foram feitas aqui nesta terra, justamente por ele ter sido escolhido a terra da promissão. Aí muitos demônios se infiltraram aqui, escravizando, matando, fazendo violências de todo o tipo de atrocidade, começando com o povo índio. Ele foi os primeiros, se buscarem vocês na história, foram os primeiros escravizados, dominados, tirados dos seus locais, maltratados, assassinados, todo tipo de violência com eles. E depois trouxeram os outros. Não foi só os negros. Citam-se muitos os negros, né? Citam. Mas eles não foram os únicos. Essa terra é a terra, sim, da promissão. É a terra do evangelho, a pátria. Mas ela ainda está queimando alguns carnes. De muitos senhores do poder, de muitos gananciosos, de muitos que causaram e derramaram muito sangue. E esse sangue tem que ser lavado. Está chegando ao fim, Senhor. Vocês vão ver. Eles pensam que as trevas vencem, não. As trevas não vencem. Nós estamos num período que está sendo feita aí essa seleção. Que nem essa cigana falou que eu estava escutando. Tem que haver essa seleção, separar o joio do trigo. E agora está havendo essa seleção. E eu digo mais um recado. Não se detém diante da evolução. Isso aqui é um grão de areia. Este local, fundado por mim no plano espiritual, com a permissão do Messias, é apenas um grão de areia. Mas um grão de areia junta-se e junta-se e junta-se. E areias de todo que vem do mar, de todo um deserto, que pode ser feito com ela, muitas construções. Mais alguma coisa, senhor? Seria isso por hoje, para cá. Muito obrigada. Não precisa agradecer, estarei sempre à disposição. E a esse povo, que eu não sei quem vai ver isso, mas eu vou assistindo lá da minha colônia. Com toda certeza, tudo que ocorre aqui, nada passa despercebido. Desejo muita luz,
Desejo muita paz e, ó, muito fortalecimento, porque vocês vão precisar. Pense nisso. E através de vocês, através desse tempo, muitos virão buscar ajuda. Até uma próxima oportunidade, quando vocês me derem. Salam aleikum.